Espera aí que a gente já vai começar. Essa tese filme? Filme tese. Filme, vídeo, tese? Filme ensaio. É um filme. É uma tese que é filme. Uma tese filme. Filme, tese, vídeo, tese. Quer dizer, filme, vídeo, tese sobre uma tese? Um filme, vídeo sobre pesquisa? Uma tese experimental? Ou um filme experimental, tese. Tese é filme, ou eu chamei primeiro audiovisual. É uma tese? É uma tese cinema? Um filme sobre uma tese, sobre um processo, fala do fazer pesquisa. É uma tese, um texto. Quiçá uma pesquisa em educação em devir cinema. Ou uma tese em devir cinema. Seja o que for. Pensa a tese. Ele pensa a tese. Mas já é um pensar que inventa e pensa a invenção também. E já pensa em um modo de fazer que experimenta. Conseguir, com essas ferramentas, ampliar essa experimentação. Sem pretensões de querer agradar todo mundo, mas com a certeza de que alguém vai gostar lá quando foi, né? Vai se gostar no sentido mesmo da leitura de um, como alguém disse que gostou de um livro, e vai com isso produzir alguma coisa, produzir um outro mundo, um outro possível. Mais do que falar assim, olha só, eu fiz assim, aí você, entendi, né? Entendi, para dar um entendimento que é possível também, e é legítimo, mas é que ele é potente de produzir outras coisas. Performance, falso, desejo, agenciamento, cinema. Bedson Francisco Elinaldo Teixeira, Francisco Elinaldo Teixeira, Maria Paula, Margarete, Godard, Fabrício, Gustavo Jardim, César Leite, a Maria Paula, Wesley, Maria José Paula, Monzão, Sebastião, Agnes Marda, Jackson, Walter Fabrício, Benjamin, Sueli Romero, Percy, César Leite, o Jacancio, Wesley, Marie José Monzão. Sônia Clareto. Beleza. A tese mudou de caminho, né? Ela desviou o caminho original. É a tese que está levando, que está arrastando. Inicialmente eu queria o quê? Pesquisar uma produção de cinema que se faz na escola. Não é bem isso que vai dar para fazer. Bom, não adianta ficar na melancolia de precisamos resgatar o que era aqui. Não, talvez aqui nos abra janelas, nos abram possibilidades de experimentar. Experimentar com a educação, com o cinema, com a cinemaquinação. Como se o tema tomasse o lugar do objeto, do assunto. Ele virou a própria história. Eu vou começar por aqui, eu vou começar a pensar na escola durante esse período, né, da pandemia, e aí depois eu vou fazer um experimento em que eu pense sobre isso. Pensar dessa forma experimental sobre a educação de uma maneira geral. Então, Qual a potência desse experimental na educação? pensar sobre o pensar a educação. Pensar como seria escrever sobre isso, como seria uma tese sobre isso. E vendo o que isso produz. Vou pensar o que é escrever, experimentar, fazer algo que seja cinema, no sentido bem amplo do termo, né? Mexer com os elementos, reelaborar elementos, e aí trabalhar com isso, e isso ser a forma de pensar. Produzindo por uma educação em experimentação cinematográfica numa pandemia ou junto de uma pandemia. Quadro vazio. Não há nada escrito aqui. Sala vazia. Quadro vazio. Não há nada escrito aqui.
o ato, processo, acontecimento do agora. 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 Vivência agônica da ausência expressa do imediato. Presente sem estrutura, presente que desessencializa, mistura, desconforta, desacorda e se ultrapassa. O que há na matriz é a própria desconstrução da matriz. É uma experimentação do agora, né, que põe aqui a gente o tempo todo para produzir junto um agora sempre em acontecimento. Com tudo isso, né, e junto disso, com a tecnologia, com tal distanciamento, mas que produz também outras proximidades. Como é que o cinema ajuda a gente a pensar pesquisa, ajuda a gente a pensar invenção? Porque a pesquisa escrita também podem ser pensadas a partir de uma perspectiva da montagem cinematográfica. Dissolve, em certa medida, esses limites, né? São efeito do efeito do efeito do efeito do efeito. A grande questão é mesmo essa experimentação e como que a gente pode escapar desse escrever, imprimir, ler, escrever, imprimir, ler, escrever, imprimir, ler, escrever, né? Ad infinito, né? Como seria ver, ler, ouvir, ler, ver, ouvir, ler? E que efeito se produz com isso? Que outras escritas e outras leituras uma academia provoca, né? Então, dentro da academia, como é que outras leituras e outras escritas vão se dando? Esse filme, ele tensiona isso, né? Ele tensiona esse lugar.
Quem está criando aí? É um filósofo? É um filósofo? É um artista? É um artista? É um diretor? É um pesquisador? É um pesquisador? Quem será? Quem será? É como ler, avaliar, assistir a essa tese. Né? Como? A busca de um dever crítico de cinema? Borrando limites, inventando territórios, desterritorializando certezas, afirmando que é possível uma nova terra, sem idealidades, mas viva. Destrinchando possíveis, disparando possíveis outros. Mas que mostrar o que está oculto mistura signos, partículas, agenciamento que aponta para o extrato, mas também para o plano de composição, lá onde se formam partígonos e mistura todos os sentidos. Ele descobre o que, no meio desse processo? Os resistentes, a resistência, as figuras da resistência. Que outras alianças você ainda pode usar? Se por um lado não temos um texto escrito, se por um lado ele é um vídeo, né? Ele também é muito textual. O texto está presente. Ele não queria que eu lesse, mas eu vou ler. Problematizando a escrita e, portanto, a leitura. Uma série de falas, são imagens de falas. Ele vem com uma espécie de comentário, esse narrador cinematográfico aí vem e faz alguns comentários. Estão me ouvindo, então, né? Alguém diz aquilo que não disse. Ou diz que um outro lugar, um outro acontecimento faz ali um outro sentido. Estou vendo uma tela falar comigo, umas imagens moventes que falam, e eu queria meio que entrar nela, falar, quem sabe. Eu tento ser linear, vocês veem que eu não sou, né? Eu vou falando cartograficamente, né? Se uma coisa me puxa para outra, ó. Já pulei uma coisa que eu ia falar e não falei. Eu estou só pensando com você também. E agora, o que eu vou falar? Eu vou falar disso de novo? Falar de Godard? Falar de filme experimental? Falar agora do filme Ensaio? Quem sabe? Traz um estilo. Esse narrador aí traz um estilo que é do disjuntivo. É um estilo mais disjuntivo. Olha, isso aqui me lembra isso aqui me fez pensar em tal coisa. Será que é esse o caminho? Será que é isso? Né? E se fizermos isso? É assim que eu fui pensando. É um jogo de composição o tempo todo. Né? Tem isso, mas tem aquilo também, tem aquilo também, tem aquilo. Uma espécie de organicidade de segunda mão, vamos dizer assim. Jogar com a edição. Explodir essa temporalidade. Entrar em cadeias de memória, de retrospecção. Circulando. E ver aquilo funcionando, aquilo operando. Bloco de percepto, capaz de transmitir um afeto, capaz de afetar. E vai mostrando essa multiplicidade que é essa invenção o tempo todo. E nessa confusão, outra coisa vai se anunciando aí, né? Às vezes a gente lê um texto de trabalho assim, que fala muito de mudança e de invenção, de proposta alternativa, mas o formato reproduz, né, o que a gente conhece. Né? E não é o caso do... A montagem é um instrumento do pensamento, e criar e escrever é montar também a partir de um pensamento cinematográfico. Como é que nós pensamos, de uma certa forma, e a nossa percepção é cinematográfica. E como o cinema, a partir dessa ideia, como ele pode agir de modo a transformar os elementos, pode nos pedagogizar a pensar a nossa relação com a realidade empírica, sensível, e nossa relação com as ideias que se veiculam, no caso da escola, através dos textos, através da fala do professor, através dos lugares estabelecidos, são ideias de cinema. Toda hora a gente está se deparando com ela. Se a gente for fazer deleuzianamente mesmo, a gente está deparando com essa ideia de cinema a qualquer momento na vida. O cinema é sempre melhor uma expressão da experiência vivida
da nossa percepção natural. Então, é como se a gente está se defrontando com ideias de cinema o tempo todo. Porque esses vídeos se apresentam cortando vídeos, né? Que aí você desjunta de novo e trabalha com essa operação. Aquilo que eu vi aquela hora, aquilo que eu escutei, agora eu vejo o que eu escutei. Mas aí eu vou ver com um contributo meu, como espectador. Eu sou acionado, eu falo, tá, aquilo flui aqui. Olha como aquilo perpassa, fura as imagens que eu estou vendo. Agora eu entendi porque que o Diogo quer pensar sobre isso. Olha o que ele faz comigo. Olha o que ele afeta o meu pensamento. Olha como ele afeta meu cérebro. E faz eu entrar num movimento, num processo. Como dar conta disso nesse contemporâneo que pode dar stop no movimento? Clicar aqui e congelar essa imagem. Peraí, deixa eu temporalizar, deixa eu prestar atenção nesse. Então, assim, mesmo que a gente vá pensar nas imagens tempo, fazer uma taxonomia nova para ela, para essa imagem, que trazer para cá essas novas condições de temporalização da imagem, dessa experiência, né, com a imagem. É um dos tantos efeitos possíveis nessa produção desse corpo, e aí nesse sentido desse corpo escola com cinema. É a afirmação da diferença fora daqueles 4 aspectos que o Deleuze coloca no diferença e repetição. Não há uma identidade, não há uma analogia, não há uma oposição e nem há uma semelhança. Qual é a boa maneira de ler? A boa maneira de ler hoje, diria Deleuze e Guattari, é a de conseguir tratar um livro como se escuta um disco, como se vê um filme ou um programa de televisão, como se recebe uma canção. Qualquer tratamento do livro que reclamasse para ele um respeito especial, uma atenção de outro tipo, vem de outra época e condena definitivamente o livro. Não há questão alguma de dificuldade nem de compreensão. Os conceitos são exatamente como sons, cores ou imagens. São intensidades que lhes convêm ou não, que passam ou não passam. Pop filosofia. Não há nada a compreender, nada a interpretar. Só a produzir. Relação com potência do falso é a experimentação que se impõe. É o desejo, menos justificativas para que se faça. A gente não precisa fazer coisas para que as pessoas reproduzam aquilo que a gente diz para, enfim, fazer sentido com aquilo que a gente faz. É preciso que elas multipliquem os sentidos que a gente nem imaginava. E correndo riscos, né? E é um risco sempre. Então, vamos com o risco, sem as redes de proteção muito forte, mas com essa teia que vai se fortalecendo. E as nossas vidas, as nossas existências vão produzindo com isso também. Ainda não seria um ato de resistência? Eis o risco. A metodologia é conexão e fluxo. Tem um fluxo de aquis e agora sendo conectados por uma mão. Né? Essas conexões, esses cortes, fazer alguém dizer o que ele não disse, né? Essa produção de sentidos que, ao cair para um espectador, produz tantos outros sentidos. Né? Há um movimento intenso de experimentação nesse momento de pandemia. Vem a casa, vem os corpos, vem os objetos, vem a escola, vem as janelas, vem as mãos, vem os cães. Então, vem a pandemia, vem a escola, vem a educação. O que dizer dos cachorros, dos corpos ou da ausência dos corpos? Vocês estão me escutando? Das canetas, das xícaras de café, os pés, as janelas, sejam elas das casas ou das telas, portas, quadro, e do pátio da escola. O som da escola, no recreio que não acontece, o cheiro do café que está na xícara, que descansa sobre a mesa, a sensação do toque do vento na pele, né? Pelo vento ali. São os papéis dos conectores, né? Das séries que foram se apresentando. Não como uma produção de causa e efeito, mas naquilo que dá passagem e arrasta. Né? Os efeitos se dão no aqui de quem assiste, de quem ouve e de quem lê. Funcionando assim nessa conexão com esse fluxo de elementos. Parece que é por aí que vem uma outra coisa, que é a questão da linguagem.
arrastando o modo de uma produção de uma linguagem. Nessa linguagem é que se produz nessa experimentação, o que acontece para a linguagem? Pensando nessa linguagem que foi produzida nesse texto. Né? Esse exercício de experimentação e pesquisa instala um problema. O que pode? Né? O que pode essa linguagem? Não é essa a questão. Mas sim, o que pode essa linguagem se produzir quando ela arrasta? Quando ela é arrastada até o seu limite e alcança um certo limiar. Né? Aquela questão do adeus à linguagem. Produz aqueles blocos, depois vai conectando, tem um exercício de produção de uma certa linguagem, chamam isso no cinema. Na experimentação. Trabalho provocativo, ousado, inventivo, e que sacode aí as nossas referências do que é uma tese. O Humberto Eco escreveu há tanto tempo como se faz uma tese. Ele imagina, né? Como se faz uma tese. O que ele não estaria pensando disso tudo? Elementos iniciais de apresentação da tese. Capa. Título: Entre telas, vírgula, janelas. Experimentações cinematográficas com educação. Né? De autoria do doutorando Diogo Bezerra dos Santos. Orientação Sônia Clareto. Programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, área de concentração Educação Brasileira, Gestão e Práticas Pedagógicas. Linha de pesquisa, discursos, práticas, ideias e subjetividades em processos educativos. A fonte é Arial, o Times, tamanho 12, espaçamento em e-mail centralizado, até resumo. Questionar um pouco esse uso meio instrumental de um cinema ilustrativo de coisas que a gente fala, não um cinema que produz ideias. É um trabalho de experimentação, é uma política de invenção que vai afirmar o risco. A metodologia é conexão e fluxo. É mais disjuntiva mesmo. Propondo rupturas nessa estrutura narrativa clássica. Então, é isso. Eu vou desligar agora a câmera aqui. Então. Valeu, gente.